Olá, gente, para você que me acompanha nas redes sociais, Júlio Pruno Jornalismo, está começando mais um vídeo aqui do Fique Ligado na Informação. Hoje é dia 4 de julho, Independência dos Estados Unidos, um motivo de muito orgulho para a população daquele país. O dia 4 de julho é muito comemorado por todos os norte-americanos, mas também tem-se o perigo das ameaças terroristas, que eles ficam super preocupados em manter a segurança durante as comemorações. Bom, vou falar agora sobre um assunto que é o Brexit Brasil. É isso mesmo, o Brexit chegou ao Brasil. O Brexit foi aquele episódio, né, que culminou com a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que aqui no Brasil tem reacendido algumas chamas antigas, porém com outro viés, com viés separatista. Movimentos separatistas no sul do país, em São Paulo e até em Pernambuco, têm data marcada. Sim, vão ocorrer plebiscitos em todo o Brasil para decidir sobre a questão da soberania desses estados que desejam a independência em relação ao restante do Brasil. Bom, o fato não chega a preocupar muito, porque perante a Constituição, segundo a Constituição brasileira, o Estado brasileiro é formado pela união indissolúvel de seus estados. Mas o Brasil está com sérios problemas devido às suas diversas diferenças. Por exemplo, no Sul tem uma cultura muito diferente do restante dos outros estados brasileiros, e lá as afinidades seriam maiores do que com outros estados, por exemplo. Mas o que cabe a gente pensar? Cabe pensar se, por exemplo, se os estados do Sul se unirem para formar um outro país, eles serão autossuficientes? São Paulo também tem esse movimento separatista, inclusive a população defende. Essa semana a revista Exame publicou nas redes sociais sobre esses movimentos e gerou diversos comentários. Algumas pessoas defendendo, outras falaram que, problemas à parte, o Brasil é o Brasil e que precisa se manter do... Bom, o que a gente tem que pensar é como que está a relação dos brasileiros, dos países aqui da América do Sul. Porque, na verdade, existe uma certa rivalidade, mesmo que não exposta abertamente, entre esses países. Mas, quando a gente fala em Estados Unidos e como eles veem a América do Sul, fica muito claro a forma como eles veem a América do Sul simplesmente como a América do Sul. Geralmente, quando você vê um filme, uma série, um desenho, eles lá no mapa eles colocam lá América do Sul, South America. Então quer dizer que nós estamos brigando com os nossos vizinhos, nós estamos dividindo aqui no Brasil, nos dividindo, sendo que para o mundo nós somos vendidos como simplesmente América do Sul, né? É uma coisa a se pensar. Bom, mas é claro que tem esses interesses de cada estado, pela sua cultura, mas nós já somos vários estados. Talvez o que deveria ser feito, né, no Brasil para resolver esses problemas seria, ao invés de pagar tanto imposto para o governo federal, diminuir essa carga tributária ao governo federal, deixar um pouco mais nos estados e que cada estado tenha uma liberdade maior de ter sua legislação própria. Cada estado poder decidir o que vai fazer com aquele dinheiro, onde que vai ser investido o seu dinheiro, e isso seria mais respeitoso para com os cidadãos de cada estado. Bom, e você, como que se sente aí no seu estado? Você acha que seria uma boa seu estado ser independente? Eu acho que seria, para alguns casos sim, para outros não. Minas Gerais, por exemplo, não tem mar, então a nossa saída seria se unir com a Bahia, que tem mar. Mas será que os baianos vão querer a gente lá, além do carnaval, além desses períodos de férias que eles recebem a gente? Então, o estado do Espírito Santo tem uma semelhança em território com o Rio de Janeiro, eles gostam dos mesmos times de futebol, mas será que a cultura em si é parecida? Fica aí a dúvida, né? Muita gente defendeu lá no site do Exame que seria bacana ter o estado de São Paulo como um outro país, ou os estados do Sul como outro país,
mas no fim das contas a questão separatista no Brasil é uma questão que deve ser pensada, né, um pouco mais a fundo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, você aí no seu estado. Como se sentiria se seu estado de repente deixasse seu estado de Santa Catarina, por exemplo, o estado do Espírito Santo, e se tornasse um novo país, né? Juntamente lá com os estados do Sul, ou aqui em Minas Gerais, por exemplo, se unisse com a Bahia, com Goiás e formasse um estado, um outro país. Como que você se sentiria nessa situação? Lembrando que já tivemos alguns casos de territórios brasileiros que se tornaram estados, né? Eram territórios dentro de um outro estado, mas não se identificavam economicamente, culturalmente, a ponto de virarem novos estados, como o caso do Tocantins, por exemplo, que pertenceu ao estado de Goiás. Aqui em Minas Gerais nós temos o caso do Triângulo Mineiro, que sempre quis ser um novo estado, mas até hoje isso não veio à tona. Esses plebiscitos vão ocorrer até fevereiro do ano que vem, e a gente torce para que seja feita a melhor escolha. Os governantes de cada estado, a população de cada estado deve ponderar se, uma vez aprovado esse plebiscito, pode virar uma lei que permita, né, a independência desse estado, mas é um caso que vai ser longo, como tudo no Brasil. Então, mas é só para realçar mesmo essa discussão. E isso reforça a questão de como nós estamos sendo governados. Nós temos que pensar nessa questão da distribuição dos tributos e a melhoria das nossas leis, para que todo mundo fique satisfeito. Até o próximo vídeo, um grande abraço para você, aqui no Fique Ligado da Informação. E você comenta aí embaixo, dê sua opinião sobre como que seria você viver em um outro país na América do Sul sem ser o Brasil. Até mais!